estamos aqui com a pessoa que vai conduzir o programa nas costas, né? Espero eu que somente o programa, que é o Orlando Lima, dado que o Orlando sabe efetivamente do assunto, conhece a eleição de Portugal. Eu estava aqui um pouco aflito, ouvindo rapidamente, né, o seu podcast para entender direito o que estava acontecendo em Portugal, mas felizmente eu não tenho que improvisar um conhecimento que eu não possuo e posso chegar diretamente na fonte, fazer as perguntas e depois falar um pouquinho do caso japonês, porque o caso japonês eu até li. Eu li um pouco mais sobre a Sanae Takaishi, vi algumas posições que ela tem e tal. Mas sobre Portugal, o que aconteceu lá na eleição? Porque houve uma derrota clara do rapaz do Chega, do André Ventura. Porém, essa derrota foi vista por você como uma vitória. E eu comecei a ouvir o seu argumento, você dizendo que Portugal não tinha segundo turno há mais de 40 anos e que agora ele conseguiu forçar um segundo turno, que o Partido Chega é um partido que tem menos de 7 anos e que essa derrota foi vista como uma vitória expressiva. Então, me resuma aí, para que nós aprendamos um pouco. Vamos lá. Primeiro, estou retornando aqui, né, ao MBL News, já fazia um bom tempo que eu não fazia um programa com vocês. Sobre as eleições aqui em Portugal. O André Ventura, ele tomou uma decisão de sair candidato já no meio da corrida. Ele não estava desde o início da corrida, né? Foi no meio da corrida que ele entra e embola todo o jogo. Ele tentou, durante algum tempo, não ser candidato. Mas ele também não queria ninguém do Chega sendo candidato. Ele queria que fosse alguém apoiado pelo Chega. Até porque há uma tradição em Portugal, como todos os candidatos para a presidência da República precisam ser candidatos independentes, ou seja, não podem estar filiados a partidos, etc. Ou até podem estar filiados a partidos, mas não são candidaturas partidárias, né? Como o caso dele, ele é do Chega, filiado ao Chega, mas ele é candidato à presidência de forma independente, porque ele não é presidente pelo partido. Então, Só uma curiosidade, desculpa interromper. Qual seria a distinção na prática? Se ele é do partido, ele foi candidato? No caso, a única coisa assim, em relação a isso é que a campanha, ele não é candidato como se fosse o candidato do Chega, ou do PS, ou do PSD. Todos são candidatos independentes. É o próprio nome que vai ali, entende? Ok. Não aparece, por exemplo, como vai aparecer quando o Renan for candidato, Renan Santos Missão. Entendi. Exatamente, não é o caso. Fulano de tal, acabou. Tá. Exatamente. E ele tentou fazer isso com Pedro Passos Coelho, que é um ex-primeiro-ministro daqui de Portugal. Não conseguiu, não teve sucesso. Pedro Passos Coelho não pretende retornar à política. E ele tentou, inclusive, fazer apoio ao almirante Gouveia e Melo. E o almirante rejeitou o apoio do André Ventura. Então ele se lança candidato já no meio dessa corrida. E a época que o almirante, o Gouveia e Melo, rejeitou o apoio do André Ventura, o almirante tinha cerca de 40% das intenções de votos. Né? E, mais uma vez, se encaminhava para concluir uma eleição presidencial no primeiro turno, como era costume nos últimos 40 anos. E o almirante, ele tinha esse discurso de ser uma espécie de um novo César. Ele tinha esse discurso cesarista, primeiro pela história dele, não vou aqui agora me alongar desse início para contar a história dele, mas pela história dele, pelo discurso forte de autoridade, militar, etc. Mas isso foi perdido, principalmente quando entra André Ventura. André Ventura entra para aí sim ser o discurso antissistema e reorganiza as forças nas eleições. Por quê? O Gouveia e Melo, naquele momento, sai desse discurso mais antissistema, entra em um discurso muito institucionalista, que ele adere, e não à toa contrata 2 pessoas ligadas ao Partido Socialista para tocar sua campanha. O governo apoiou o candidato Marcos Mendes, e o José Seguro, ele na época não tinha lá um apoio grande do PS. Por quê? O PS, novamente, estava apoiando o Gouveia e Melo. Ele mudou todo esse jogo político, fez inclusive com que o José Seguro ganhasse apoio de última hora do PS, quando viram derreter o Gouveia Melo derrete, todo mundo vai para o Seguro, e ele vai para o segundo turno. Né? Ele conseguiu 25%, 24% ali no primeiro turno. Então, no caso, o derretimento do Gouveia e Melo se deveu à entrada do Ventura na disputa? Sim, se deveu boa parte à entrada do Ventura. E ele teve perdeu justamente aqueles votos mais conservadores, imagino eu, que estavam associados à figura do cesarismo.
Exatamente, o voto de revolta, um voto de revolta. E perceba bem, o voto de revolta, ele tem uma espécie de teto em Portugal, né? Ele tem um certo teto. Acontece que esse teto está sendo, eleição após eleição, estourado pelo Chega. Na última eleição, que não foi a presidencial, a eleição legislativa, haviam dito que o Chega chegou ao seu teto. Bom, aqui são os seus 23%, 24%, esse é o teto do Chega e não vai passar disso. É o que ele repete, inclusive, na sua eleição presidencial do primeiro turno, né? 23%, 24%. Acontece que no segundo turno ele chega nos 33% dos votos válidos. E novamente dizem que esse é o teto. Mas se esse for o teto para ele, esse é o teto suficiente para, por exemplo, formar um governo de minoria na próxima legislativa. Certo? Então estamos falando sobre um voto que tem um voto de revolta que já tem um teto muito alto e que foi estourado pelo Chega todas as vezes. Mas aí, voltando às eleições presidenciais, ele saiu candidato à presidência buscando fazer uma plataforma muito clara, que era do quê? Como o poder político em Portugal não está na mão do presidente, ele está na mão do parlamento, né, na figura do primeiro-ministro, ele pretendia, caso vencesse as eleições, obrigar uma mudança, até pela força que ele tem, talvez seja a maior figura política em Portugal, seja o André Ventura hoje, era obrigar uma descentralização do poder político na mão do primeiro-ministro e retornar para a mão do presidente, não é? Até porque ele tem uma pretensão presidencial no sentido de que Portugal deixe de ser um semi-presidencialismo e volte a ser um presidencialismo. Ele corretamente... Eu conheço, sou muito amigo de um dos assessores do Ventura e é das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né, o Rafael Pinto Borges, e ele tem toda uma ideia de que a cultura política portuguesa, tal como a brasileira, ela é uma cultura política muito centralizadora, de certa forma, até mesmo quase que imperial, né? Precisa de uma figura central para ter esse poder. E eles querem retomar isso. Ele foi para essa eleição sabendo que ele tinha que fazer uma boa performance. E ele conseguiu entregar essa boa performance. E ele sai desta eleição, até foi uma coisa que hoje cedo, na CNN, um especialista em relações luso-brasileiras falou. Ele foi candidato a presidente buscando ser primeiro-ministro. E ele saiu dessa eleição com o Chega sendo o partido favorito para as próximas eleições legislativas. Mas aí, se quiser, depois a gente pode até entrar mais nessa parte das últimas eleições. Eu queria entrar, na realidade, um pouco na figura do André Ventura, né? Porque você está dizendo que ele é a figura mais importante de Portugal. Ele é egresso de onde? Quem é esse cara, de fato? Qual é o então, o André Ventura, ele é o seguinte, a história política dele não é uma história política pela direita, né? Ele é uma pessoa que começou pelo PSD, que é um partido aqui de centro-direita, com quadros bem de centro-esquerda. Ele, inclusive, era um comentarista, só para você ter ideia, era um comentarista de esportes. Ele fazia comentários de esportes, ele era um benfiquista e fazia comentários sobre esportes, etc., sobre futebol. Ele depois, em determinado momento, foi candidato pelo PSD, e ele entrou em uma disputa com... Candidato a presidente, no caso? Não. Candidato a deputado. Deputado, ok. Candidato a deputado. Pelo PSD, e ele ganhou uma grande notoriedade à época, porque ele entrou com um discurso muito duro contra os ciganos, que é uma etnia que tem uma certa questão, uma certa tensão latente dentro dos países europeus até hoje, não é? E ele, à época, foi muito duro em relação aos ciganos, dizendo que eles viviam de subsídios, que eles não trabalhavam, não se integravam, e que aquilo não poderia continuar a ser. E a comunidade cigana, à época, foi para cima dele com muita força, muita virulência. Os partidos políticos, inclusive o próprio PSD, cometeu o erro fatal desses partidos, que é simplesmente ignorar aquilo que o próprio público está pedindo, o que o próprio eleitorado está pedindo, e decidiu jogá-lo para fora, né? Botá-lo na geladeira do PSD. Resultado, ele foi e montou o próprio partido, montou o Chega em 2019, né? E aí ele montou o Chega. Ele não é uma pessoa particularmente versada nos autores políticos, então ele não é uma pessoa
Quem o conhece diz que ele não era uma pessoa alinhada à direita, que ele parece ser hoje, uma direita mais radical, etc. Não era. Inclusive, eu vi um post interessante no Twitter, depois eu vou querer comentar com você, em que tem uma série de supostas pautas, supostas propostas do Ventura, que são propostas bastante esquerdistas do ponto de vista da gestão econômica. Tá? Depois eu quero saber se isso é fake ou não é, mas, enfim, prossiga. Então ele acabou fundando o Chega, e na primeira eleição do Chega, em 2019, no ano que é fundado o partido, vai para as eleições legislativas, e ele é o único deputado eleito pelo Chega por Lisboa, né, pelo Círculo de Lisboa. Ele vence as eleições, e o Chega, então, tem a sua estreia no Parlamento Europeu, na Assembleia da República. Ele consegue, desta forma, fazer muito barulho. Em 2021, é candidato à presidência e faz, salvo engano, 12%. 12% da primeira eleição presidencial que participou. Não, foi assim, um grande resultado, porque a segunda colocada ficou, acho que 2% apenas acima dele. E o Marcelo Rebelo de Sousa levou, né, no primeiro turno, lavou no primeiro turno aquela eleição. Em 2022, vai para... o parlamento é dissolvido e ele vai novamente para as eleições com o Chega, e aí já consegue fazer 12 deputados. Saiu de um deputado em 2019 para 12 no início de 2022, em janeiro de 2022. Está pintando um certo caminho aqui, hein? Então... De um deputado para 12. Não, eu também acho que é um caminho que, quando você vai observar... Estou gostando desse camarada. Um paralelo bem interessante. Um paralelo bem interessante. Mas sabe o que é um paralelo interessante para a gente comentar agora, que foi esquecido no começo da live? Primeiramente, like na live todo mundo, para chegar mais pessoas, e fale sobre o Valete Plus, o que vai ganhar. Vamos falar, e assim, vou falar sobre a qualidade dessa live aqui, falando sério. A gente está, provavelmente, esta live, será a explicação, a melhor explicação da eleição portuguesa que você vai ver em qualquer lugar da mídia brasileira, incluindo todo o jornalismo profissional, todos os veículos de mídia que tem, todos os jornais, todos os periódicos, falando sério. Porque o Orlando, ele conhece as figuras que são do partido, ele está em Portugal, ele conhece profundamente o assunto e as pessoas aqui não conhecem. Então, isso aqui é, sério mesmo, é ouro. E tem dois tipos de live no MBL News que a gente tem que saber distinguir. Existem umas lives que ficam muito legais porque tem uma interação muito divertida e a coisa vai e bate papo, e enfim. Isso é uma coisa, é um entretenimento interessante de CT, às vezes tem uma discussão acalorada. Agora, outro tipo de live, também uma live preciosa, é a live mais expositiva. Quando você tem uma pessoa que sabe do assunto, ela vai esmiuçando aquilo detalhadamente. Então, a gente está fazendo um material que é um material sério. E por isso mesmo, você que está nos assistindo, para apoiar esse tipo de live, para apoiar esse tipo de participação, dê o seu like e entre no Valete Plus. A forma que a gente tem de reforçar os conteúdos mais densos do que a gente produz é vocês dando um feedback positivo, e o feedback positivo é entrar no Valete Plus. Então, se você entrar no Valete Plus, você vai receber este baralho aqui, esse baralhozinho aqui, preto, clássico do Valete, vai receber o livro O Príncipe, com prefácio do Kim Kataguiri, e receberá a nova valete desse mês, que é o Lobo da Faria Lima, né? O nosso Daniel Vorcaro, né? Essa figura aí execrável. Essa figura da República. Essa figura da República, síntese de tudo que não presta, né? Eu preciso só fazer aqui uma pequena correção que o Milton Mateus, que eu acho que é o nosso, que acompanha a gente lá de Angola, fez, é que o Ventura foi candidato na época a presidente da Câmara, quando entrou nessa disputa com os ciganos. Foi candidato a presidente da Câmara de Sintra, e aí ele entrou nessa disputa com os ciganos. Muito obrigado, Milton Mateus. E voltando aqui, então em janeiro de 22, ele faz consegue 12 deputados, não é? Inclusive, é ali que entra a Rita Maria Matias, que é, a meu ver, um grande quadro aqui da política portuguesa. E, posteriormente, 2 anos... Só uma coisa. Ele faz 12, perceba bem, 12 deputados em 2022, certo? Janeiro de 22. Okay. Nessa mesma eleição, o Partido Socialista fez 120 deputados. Uau! 120 deputados. Teve maioria absoluta no parlamento, conseguia passar o que quisesse, ou seja, ele tinha 10 vezes o tamanho do Chega, pode falar.
Uma questão sobre o Partido Socialista. Porque a gente está falando Partido Socialista, Partido Socialista, Partido Socialista. Mas esse Partido Socialista tem, de fato, um ideário socialista? Ou já se trata de um partido de centro-esquerda, alguma coisa mais ao centro? Essa é uma boa pergunta. A nomenclatura como socialistas se tornaram. Essa é uma boa pergunta, só que eu só vou pedir uma coisa para poder responder isso já na hora que eu for falar sobre o José Seguro, porque vai chegar exatamente nesse confronto entre as visões dentro do partido. Ok. E aí, voltando, ele simplesmente consegue ficar a cerca de 10 vezes menor do que o Partido Socialista. Depois, ele consegue fazer 50 deputados 2 anos depois, em 2024. 2024, ele elege 50 deputados. E se torna. Ou seja, ele vai de 1 para 12 para 50. 50. E escala completamente diferente. Exatamente. Nesse mesmo período, o PS cai de 120 para 80, salvo engano, né? Não, 78, 77, coisa do tipo. O PSD consegue fazer ali 80. E nas eleições do ano passado, o Chega se torna a segunda força política em Portugal, com 60 deputados, ultrapassando o Partido Socialista, que fica com 58 deputados. Que foi naturalmente de 120 para 58, ou seja, para 58. Ele diminuiu, evidentemente. E o Chega se torna a segunda força no parlamento. Então, estamos falando sobre o Chega conseguir sair de 1 deputado em 2019 para 60 deputados em 2025. Em 6 anos, eles conseguiram crescer absurdamente, 60 vezes o seu tamanho, é muita coisa. Muita coisa. Mas aí a gente tem que entender como que, então, o PS conseguiu passar por isto, né? O PS desidratou nesses últimos anos. Existe no PS... O primeiro ponto que é importante falar. O eleitorado português é extremamente conservador. Extremamente conservador. Sobre qual no aspecto de que, na época em que nós tivemos aqui a crise do euro, né, a crise das dívidas soberanas, ali existia uma ala no PS, que inclusive, quando chega ao ponto de que em que o José Seguro acaba sua vida política, em certo sentido, acaba sua vida política naquele momento, porque a Troika chega em Portugal, impõe condições de austeridade muito duras, muito, muito fortes. À época, o PSD era governo, vão para as eleições, o PSD consegue simplesmente maioria absoluta, mesmo sendo o partido em que estava impondo aquelas medidas. Por quê? Porque o eleitorado português sempre pensa que... Exatamente, mais vale aquilo que é conhecido do que o desconhecido. À época, existiam 2 alas dentro do PS. A ala do José Seguro, que era uma ala muito institucionalista e muito responsável do ponto de vista fiscal, e existia o Pedro Nuno Santos, que tinha uma ala muito mais radical de um discurso socialista, que inclusive tem um vídeo dele muito conhecido, em que ele basicamente disse que está às tintas para a Troika, e disse que era para dar calote na Troika. Temos que dar calote. Olha, a Grécia tentou, né? Veja bem. Exatamente. Então, só que isso foi antes do Síriza. E isso foi ainda antes do Síriza. Talvez Portugal tenha escapado de se estrupiar aí nesse processo. E foi ali que, mesmo não sendo necessário, porque o PSD já tinha maioria absoluta, Antônio José Seguro, como líder do PS, ele chega a uma conclusão que me parece muito responsável, mas suicida do ponto de vista político, que era: nós não precisamos, nós não iremos fazer aqui nós não iremos fazer uma espécie de suicídio coletivo. Iremos apoiar aquilo que a Troika está mandando para Portugal, iremos apoiar e não iremos votar contra. E, à época, salvo engano, ele não votou a favor, mas também não votou contra, se absteve, né? O Partido Socialista se absteve naquilo. Resultado, ele perde a liderança do PS e sua vida política acaba. Ele, a partir dali, se torna uma figura execrada dentro do Partido Socialista. Acreditam que ele foi demasiado benevolente com o Pedro Passos Coelho. E pronto, dessa forma, ele simplesmente sai da vida política. E retorna agora. E por que ele retorna agora? Como foi que o Partido Socialista desidratou? Lembra que eu falei do Pedro Nuno Santos lá atrás?
que ele queria dar calote. Maneira, desculpa fazer o comentário, de certa maneira, esse cara também é o grande vitorioso, né? Porque ele teve uma vida política destruída, segundo você, e aí ele volta agora realmente por cima da carne seca, né? Sim, ele teve um belo arco, né? Você sai dizimado e depois assume. Mas como foi que isso aconteceu? Exatamente, não, é um grande comeback que ele teve. Mas como foi que ele retorna agora? O rapaz que eu falei, o Pedro Nuno Santos, que queria simplesmente dar calote, etc. O Pedro Nuno Santos, ele se torna líder do Partido Socialista após a saída de Antônio Costa. Antônio Costa foi primeiro-ministro, né? Durante muito tempo. Depois ele sai da liderança do partido. Quem assume a liderança do partido é o Pedro Nuno Santos, com uma plataforma muito dessubstancializada, em que ele tem essa figura um tanto quanto radical no seu passado, e tentou fazer uma moderação de discurso, e ficou aquela coisa um tanto quanto Guilherme Boulos, né? Não conseguiu nem ser radical, nem ser moderado, não conseguiu ser nem simpático, nem agressivo, ficou algo muito fraco, xoxo, uma sopinha de letrinhas ali. E com isso, o Partido Socialista tem seu pior resultado desde a Revolução dos Cravos. Se não me engano, foi o pior resultado desde a Revolução dos Cravos do Partido Socialista. Posso estar levemente errado se foi o pior ou o segundo pior, mas está entre os piores resultados do Partido Socialista. E ele, então, sai da liderança do partido. O José Seguro, ele foi palestrar na minha Câmara do Senado, né? Eu faço parte do Senado, que é um grupo de jovens políticos daqui de Portugal, tem em vários países da Europa. E apesar de eu ser baiano, fui convidado a adentrar no Senado. Ele foi palestrar. Ao final, é uma palestra, e jantamos e tal, e quando ele foi embora, lembro que eu conversando com alguns amigos portugueses, teve um que gostou muito dele. Tal. Falou, nossa, eu até gostaria de trabalhar com ele nessa campanha presidencial. Pena que ele não passará dos 10%. Eu falei, mas por que ele não passará dos 10%? Eu queria saber por que ele não vai passar. Não, o Partido Socialista não está com ele. Ele não conseguiu apoio nem do próprio partido. São pouquíssimas figuras do partido que vão apoiá-lo. E são figuras diminutas. Não é? É a presidente da Câmara de algum lugar. É uma deputada municipal de não sei onde. Ou seja, figuras esvaziadas de votos, esvaziadas de poder político. E eu falei, poxa, uma pena, porque me pareceu realmente uma pessoa muito institucionalista para esse momento que Portugal vive. Pois bem, o cara estava completamente errado, ele não só bateu os 10%, como ele conseguiu chegar nos 30% do primeiro turno, né? E passou como... E aquilo ali me parece que foi um grande recado do eleitorado português para os partidos PSD, que hoje está em coligação com o CDS e forma a Aliança Democrática, e para o próprio PS. No sentido de que o eleitorado português ele é muito conservador, e se ele adere, de certa forma, boa parte dele está nesse momento aderindo ao Chega, é porque houve uma falha na política portuguesa. Né? Era isso exatamente que eu ia lhe perguntar, porque você estava enfatizando muito o caráter conservador do eleitorado português, e eu estava me perguntando aqui internamente, se ele é um eleitorado tão conservador, por que ele daria tanto voto num partido e numa figura de ruptura? Perfeitamente. Realmente a coisa tensionou a este ponto. Sim, não. Essa é a pergunta central. Por que aconteceu isso? O primeiro ponto, o partido Chega é tratado como ultradireita, uma extrema-direita, algo muito radical e etc. E não é nada disso. O Chega, na verdade, como a maioria das direitas europeias, não são realmente direitas de grande ruptura, não é? São direitas que fazem um discurso, em certo sentido, que era o Common Sense Revolution, aquela ideia da revolução do senso comum. Uhum. Aquilo que estava mais em que, e é por isso que ele se torna o partido da classe trabalhadora portuguesa, não é? Porque ele faz um discurso e consegue chegar em um discurso em que as pessoas comuns, que estão no dia a dia trabalhando, precisam pegar transporte público, etc., são essas que estão sofrendo. E os partidos, tanto de centro-esquerda quanto centro-direita, perderam a capacidade, como eles estão, de certa forma, tão afastados, né? Tão afastados
do povo, tão afastados da população, eles perderam a capacidade de entender os problemas políticos reais, os problemas sociais reais, a dinâmica da sociedade, né, fora dos chavões políticos. Então, por exemplo, o problema da imigração. Porque todo país do centro do capitalismo, ou da semi-periferia do capitalismo, como Portugal, Espanha, etc., que fazem parte da semi-periferia do capitalismo, porque esses países que recebem grande massa oriunda dos países de terceiro mundo, sempre têm a imigração como uma das pautas que mais alavanca politicamente. Bom, existe um problema ali, né? Que os partidos de centro-direita e centro-esquerda se recusam a entender. Botar uma viseira como se o problema não existisse. Exatamente. Durante muito tempo... Confusão subjetiva baseada em manipulações midiáticas e coisas assim, e na realidade não tem um problema efetivo e as pessoas estão iludidas. E durante muito tempo a esquerda gostava de falar, inclusive, que a extrema-direita no poder gosta de procurar um bode expiatório e os imigrantes são esse bode expiatório, como se fosse simplesmente uma invenção da cabeça de pequenos grupos políticos. Enquanto, na verdade, são esses grupos políticos olhando, não é, para o asseio da população e dizendo, ok, temos um problema aqui, vamos falar desse problema. É o que ele fez em relação aos ciganos, por exemplo. Quando ele faz esse discurso forte contra as populações ciganas em Portugal, ele conseguiu ganhar boa parte do eleitorado que está cansado dos ciganos, porque é cansativo para quem convive. Aqui onde eu moro agora não tem, assim, até porque é um local de serra fria, eles não gostam. Mas onde eu morava antes tinha muitos. Então eles invadem casas, invadem prédios públicos que estão desocupados, fazem barulho, fazem bagunça, sabe? Eles não cumprem a lei. E isso é um problema. Uhum. Então, esse é um ponto. E uma coisa importante, boa parte do eleitorado que hoje vota no Chega, antes votava inclusive no PCP, Partido Comunista Português. Eles viram no Chega, um eleitorado que votava no PCP, não por ser comunista efetivamente, mas porque ele olhava para o PCP e falava, esse partido está olhando para as causas da classe trabalhadora, para o agricultor português. Ele está olhando para essa classe aqui que está um tanto quanto jogada de lado. E ele migrou isso para o Chega, não é? E temos tantos outros exemplos. Agora, uma coisa. Tem um negócio que eu queria ler. Não, complemente. Não, só para. Já vou concluir. Aí, esse eleitorado está indo para o Chega porque ele está dizendo: olha, existe um problema aqui em que o centro-esquerda e a centro-direita não estão conseguindo pegar, falharam politicamente. E eles estão mirando para esses partidos, inclusive para o PS, que teve Pedro Nuno Santos das duas últimas eleições e foi muito mal. E ele está falando o seguinte: nós estamos buscando do Partido Socialista isto aqui, e não o que vocês estão entregando. Vocês estão entregando, porque o discurso do Seguro sobre imigração não é nós temos que ser gratos aos imigrantes porque eles vêm fazer um favor a Portugal ou coisa do tipo, ou simplesmente libera geral, também não é um restringe, não. Ele tem um discurso muito institucionalista e responsável sobre o problema migratório. Então eles estão olhando para isso, né, e dizendo, bom, nós estamos aqui em busca que vocês tragam essas figuras de respeito, essas figuras institucionalistas para o partido. Então você acha, lhe fazendo a pergunta, mas antes de você responder, eu vou ler umas coisas do Ventura. Você acha, portanto, que a vitória do Zé Seguro se deveu à fusão entre esse caráter institucionalista da sua figura mais um olhar real sobre a questão da imigração? Sim. Tentativa de não abafar o assunto, mas de colocar... Sim, perfeitamente. Não abafar o assunto. E existe um problema, essa imigração está se dando desse jeito, nós temos esse problema e a gente tem que controlar e conter isso aí, independente de ódio, não é questão de ódio ao imigrante ou não ódio ao imigrante, é uma questão, isso é um problema objetivo, você tem que resolver o problema objetivo por meios institucionais não radicais, digamos assim. E aí com isso ele sintetiza tanto a percepção do cidadão português de que há um problema, quanto a inclinação dele para uma solução mais institucional, dado que é um eleitor conservador. Então, esse talvez tenha sido realmente o pulo do gato, nesse caso? Sim, sim. Para mim, essa é a grande síntese. Inclusive, o caso português, ele me parece até, de certo modo,
diferente do que acontece nos Estados Unidos e em alguns... a Europa tem essa particularidade, que a grande força de contenção para a direita populista não é uma esquerda mais radical. Ao contrário, essa é inclusive uma antítese, não uma antítese, mas uma antítese do Vladimir Safatli, né? Ele acredita que a esquerda vai ter que radicalizar, buscar de alguma forma entregar uma utopia radical novamente, etc. Bom, a Europa está demonstrando uma outra coisa. As forças que conseguem, de alguma forma, fazer a contenção dessa direita populista está sendo uma espécie de centro um tanto quanto despolitizado e sem grandes ideologias, né, sem grandes laivos ideológicos. Por quê? A direita populista, ela joga de alguma forma, sem dúvida nenhuma, com um discurso anticomunista, etc., para a sua base, mas, para além daquela base muito restrita, o discurso é um discurso despolitizante. Vamos ser sinceros. É um discurso em que vai em problemas muito concretos e não busca fazer um discurso de grandes laivos ideológicos. Ele não olha para a imigração e busca fazer uma explicação, né? Sobre, não, a gente precisa aqui fazer agora uma explicação do porquê que a imigração, na verdade, está destruindo etnicamente a herança cultural cristã, ou, sei lá, a etnia. Aqui. Não. É um problema de que, olha, isso está diminuindo seu salário, isso está destruindo... Problema administrativo. Exatamente. Olha, o seu salário está menor, a sua rua está mais suja, vai ter uma mesquita agora fazendo barulho na sua rua. Você quer isso? Não, então vote em mim. Né? É um discurso despolitizante, em certo sentido. E no mesmo sentido, quem consegue entregar um discurso despolitizante é esse centro que busca fazer também um discurso muito administrativo, institucionalista. E toda institucionalidade ela é despolitizante, ela é desideologizada no sentido de bonapartista, né, de ideologia. Até porque eu sou um gijequiano e acredito que essa é a própria ideologia em si, mas não é esse o sentido que eu quero colocar.